as estrelas. Então, nós vamos, nessa noite, abordar os sinais, não todos, mas alguns dos principais sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. E nós, como a noiva de Cristo, e nós sabemos que nós um dia iremos nos casar com o noivo, amém? Nós um dia iremos nos encontrar com o noivo. Nós temos que vigiar, como a própria palavra, nos textos escatológicos mesmo, nos orientam. Vigiai e orai, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Então nós temos que vigiar e orar. E vigiar, querido, é estar atento às profecias, estar ligado, estar antenado, entendeu? É investigar, é ver os tempos em que nós estamos vivendo e ver se algo bíblico ou algo profético está acontecendo. Isso é vigiar também, né? Entre outras coisas, isso também é vigiar. E para darmos aqui início então a nossa palestra de hoje, quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. E você vai deixar o capítulo 13 de Marcos aberto durante todo o período da palestra. E claro que nós vamos também rodar por outros textos que estão relacionados também a essa mesma temática aqui. Mas nós vamos aqui ficar centrados apenas no capítulo 13 de Marcos. E para quem não sabe, queridos, esse texto é um texto apocalíptico também, escrito muito tempo antes do livro de Apocalipse. Ok? Do livro de Apocalipse escrito por João. Então você tem Marcos que foi escrito muito tempo antes. E essa temática aqui foi profetizada pelo próprio Senhor Jesus. Então isso é ainda mais importante para nós estarmos atentos aos sinais que Ele mesmo deixou. E Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Amém? Sem mais demoras, vamos lá para o capítulo 13 de Marcos. Cristo, ele está em Jerusalém, ok? Com seus discípulos. E ele está no templo. Olha só, Jesus está no templo, ensinando, tal, toda aquela coisa. E aí, o que é que diz no verso 1? E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Aqui está a primeira das profecias no capítulo. Queridos, uma coisa que nós temos que entender nesse capítulo é o seguinte: muita coisa que nesse capítulo já está cumprida. Amém? A história nos mostra e nos prova isso. Então, nós vamos ver aqui pontos que Cristo falou para o seu público ali, que se cumpriu uns 40 anos depois da morte dele, ok? Se cumpriu ali uns 40 anos depois, e uma outra parte ainda não se cumpriu. É para o futuro ainda. E esse futuro, para nós hoje, está bem perto. Então é isso que nós temos que entender de antemão aqui já, para poder nós entendermos esse capítulo aqui. Muita coisa está cumprida e outras ainda estão para se cumprir. E detalhe, muitas coisas também se cumpriram durante a história, uma história mais recente, né? Nós vamos ver aqui ponto por ponto. Então, nesse versículo 2 aqui, o que eu quero dizer já com ele é o seguinte: você que trouxe papel e caneta, no verso 2 já está cumprido. O verso 2 já está cumprido. Porque quando Cristo ele diz que o templo, porque eles olham para o templo, e quando Cristo, em cima do Monte das Oliveiras, olha só, Jesus estava no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Então ele tinha uma vista privilegiada da cidade de Jerusalém completa, porque o monte é alto, e ele via o templo com toda a sua beleza, todos os seus ornamentos, todo o seu esplendor. E aí os discípulos,
claro, como bons judeus que eram, né, estavam se gabando do templo, porque era isso que eles faziam. E Jesus, ele olha e falou: olha, isso aqui não vai ficar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. E quando que isso se cumpriu? No ano 70 depois de Cristo, Roma invade Jerusalém e destrói Jerusalém. E o que foi que houve ali então, naquele massacre? Porque houve ali um massacre, né? Os romanos, eles chegam no templo, e os romanos, uma boa parte deles árabes, certo? Isso é um detalhe histórico. Árabes, eles chegam e olham aquele templo, e com muito ódio no coração, creio eu, eles colocam fogo no templo. Detalhe, o templo estava cheio de ouro. Templo de Herodes, tinha muito ouro ali naquele lugar. E olha só, gente, o que foi que aconteceu? Com o fogo, o ouro, ele o quê? Se derreteu, e ele entrou entre as pedras, na junção das pedras, o ouro derretido. Quando o fogo apagou, é claro, o que foi que os romanos fizeram? Para poder recolher todo o ouro, tiveram que arrancar pedra por pedra do templo. Então, essa profecia se cumpriu literalmente. Literalmente. E a história que nos garante isso. Amém? Queridos, o nosso Deus é um Deus vivo. Quando Deus fala, a palavra dele se cumpre nos mínimos detalhes. Então, o verso 2 está cumprido. Escreva isso aí. Mais adiante diz o seguinte: no verso 3 em diante fala o seguinte, ó, e se assentando no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? São duas perguntas, não é isso? E aí então todo o capítulo é em resposta a essas duas perguntas aqui dos discípulos. E aqui vai entrar o segundo ponto dessa mensagem, que é do verso 5 ao verso 8, que nós vamos ler agora aqui, que diz o seguinte: e Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda, o que, queridos? Ainda não será o fim. Verso 8: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o quê? O princípio das dores. Queridos, olha só, aqui nós temos dois pontos aqui interessantes. Essa palavra aqui, muitos dizem que ela também já se cumpriu. Só que eles não olham aqui que existe um detalhe, existe uma divisãozinha aqui nesse capítulo aqui. Porque Cristo, ele fala isso daqui, e esses versículos do 5 ao 8, ele joga esses sinais para o futuro, ok? Ele joga isso aqui para o futuro, mas um futuro muito além do ano 70 depois de Cristo. Algo muito além para aquela geração lá, muito adiante. Exemplo, vamos lá, sobre falsos cristos, ou seja, falsos messias. Claro que durante toda a história nós vemos que isso sempre aconteceu. Inclusive ainda lá no livro de Atos, parece, existe alguma coisa assim parecida de um certo Galileu que se levantou, né, dizendo ser alguém, ou seja, um Messias, um grande líder, e ele foi morto e os seus discípulos foram dispersos. Então ainda no tempo dos discípulos, muitos falsos Messias ou falsos Cristos já estavam se levantando. Então isso aqui sempre aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo também, e hoje não é diferente. Nós temos aí muitas pessoas durante a história
se dizendo ser o ungido, né? Que é a tradução para Christos no grego, se dizendo ser o Messias. Então, aí você vendo isso daqui pode, mas isso aqui, pois é, mas quando Cristo mesmo fala, ele está querendo aqui dizer o seguinte, que um pouco antes da vinda dele, isso vai se disseminar no mundo. Muitas pessoas vão aparecer, muitos falsos cristos, ou até mesmo muitos falsos cristãos. Entendeu aí? Uma igreja falsa, uma igreja desviada. Isso sempre aconteceu na história. E hoje, queridos, não é o quê? Não é diferente. Isso ainda está acontecendo. Falsos cristos e falsas religiões. Mas lá no verso 7 fala o seguinte: e quando ouvis de guerras e de rumores de guerra, querido, guerras sempre existiram também. Por isso que Cristo fala aqui, não vos perturbeis, não fiquem preocupados, ok? Porque assim deve acontecer, mas ele não é o fim. Agora no verso 8, ele fala o seguinte, porque, ou porém, ok? Se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são princípios das dores. Então o verso 8 está falando de sinais diferentes do versículo 7. Aqui a coisa está mais intensificada, e está dizendo ainda que esses sinais estão relacionados ao princípio das dores. Para quem não sabe, querido, quando uma mulher ela está grávida e ela está perto do seu filho, ela começa a sentir as primeiras dores, não é isso? As primeiras pontadas, como diz a minha mulher lá em casa. E aquela dor ela vai se intensificando. Ela vai se intensificando. E são muitas pontadas, é muita dor. Até que uma hora chega a ser insuportável. Insuportável. E é um desespero. E é uma dor lá que parece que não vai aguentar mais. Todo pensa que não. Vem a alegria de ver o seu filho. Não é isso? Ela deu a luz. Queridos, da mesma forma, Cristo, ele faz uma alegoria ao fim dos tempos. Os sinais são como as dores de parto. Eles vão se intensificando. Eu tenho um copo d'água aqui, se fosse possível. Estou aqui, não sei se é esse vento hoje. Então, os sinais, eles vão se intensificando até chegar uma hora que vai chegar a hora dos juízos de Deus na terra. E os juízos de Deus são insuportáveis, como nós vimos aqui na outra palestra. Eles vão chegar a um ponto em que o homem não irá mais aguentar. E de repente, quando ele pensa que vai acabar tudo, vai aparecer quem? O Filho do Homem vai rasgar os céus e vai aparecer para levar a igreja para o céu. Amém? Aplauda o Senhor Deus. Aplauda Jesus por causa disso. Quando aquele desespero tomar de conta de todo mundo e vai se intensificar, de repente a alegria virá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Nós veremos o rosto de Jesus Cristo. Um casamento, querido. Aleluia. Então isso, querido, é o princípio das dores. E talvez nós já estamos vivendo nesse período, porque quando ele fala de guerras e sedições ou revoluções, eu lembro de quê? Da Revolução Francesa. O mundo nunca mais foi o mesmo pós-Revolução Francesa. Querido, é disso que Cristo estava falando. Um tempo muito depois dos discípulos, ou da igreja primitiva, mas antes do nosso tempo, Idade Média. Ok? Revolução Francesa, depois você tem o quê? Revolução Industrial. E talvez a nova revolução, que muitos dizem, né? Que é a da internet. E eu creio que isso sim é um sinal da vida, e eu provo daqui a pouco, que isso é um dos sinais da vida de Cristo. E isso está aqui no verso 8. Outra coisa, reino contra reino. Queridos, Primeira e Segunda Guerra Mundial.
Nunca houve guerras em tamanhas proporções. Nunca houve guerras com tamanhas proporções. A última guerra, só de judeus que foram mortos por Hitler, olha só, não vou contar nem lá de japoneses, de outras nações, eu não vou nem contar sobre eles. Só de judeus que foram mortos por Hitler, foram mais de 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração por Adolf Hitler. Ok? E o final da Segunda Guerra Mundial, vocês lembram muito bem como foi o final, né? Aquelas duas grandes explosões atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Ali foi o final da Segunda Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial irá começar com explosões atômicas. Você entende a grandeza da coisa aí? E isso será o fim. Isso será o fim. Isso não é para pôr medo em vocês, não. É para que você vigie na palavra. Esteja atento, porque isso já está aqui, ó. Reino contra reino. E haverá o quê? Terremotos em diversos lugares, inclusive no Brasil. Queridos, esse nosso país está tremendo todo dia. Todo dia está acontecendo terremotos no Brasil. Só que a mídia não divulga. Ok? Mas quem está ligado nesses assuntos aí, porém não são grandes tremores, mas são tremores aonde nunca tinha acontecido antes. Agora pense aí aonde sempre acontece, como é que vai ser. Aquelas cidades, aqueles países que estão em cima das placas tectônicas. Coisa muito grave. Terremotos em diversos lugares, e haverá o quê? Fomes e tribulações que são... Olha, querido, pense lá no Haiti. Grande terremoto, não é isso? Devastou aquele país pobre já, né? Devastou. O que foi que veio depois? Fome. É uma consequência de um grande terremoto. E isso é em todo lugar. E depois, com vários mortos pelas ruas, o que é que vai gerar? Doenças, pestes, que são tribulações que Marcos fala aqui, mas em Lucas ele vai falar de pestes. Entendeu? É uma consequência. Primeiro vem o quê? Terremoto. Depois, fome. Depois, pestes ou tribulações. Isso aqui, e tudo isso vai ser causado, né? Por uma coisa só, que nós já falamos aqui na outra palestra. Talvez seja isso. Mas isso daqui pode ser ainda a aproximação de um grande corpo que irá chegar perto da Terra, de um grande corpo celeste que irá chegar perto da Terra. E isso irá causar abalos na Terra, tais quais nós já falamos aqui várias vezes. Agora vamos para os outros versículos. Olha só, do verso 9 ao verso 13 nós não vamos ler. Você sabe por quê? Porque isso aqui também já está cumprido na geração de Jesus, que foi exatamente a parte onde ele fala da perseguição, aonde os discípulos iriam sofrer. Olha só como é que diz o 9 aí. Mas olhai por vós mesmo, ou seja, vocês, a igreja primitiva lá no tempo dele, ó. Viu? Aí ele vai dizer, porque vocês irão ser perseguidos, levados diante das sinagogas, dos sinédrios de reis, tal, ser perseguidos e mortos. Então, isso daqui até o verso 13 já está cumprido na história. A história mostrou isso. Lá no ano 70, olha só, querido, os cristãos, eles fugiram. Nenhum foi morto em Jerusalém pelos romanos, porque eles foram obedientes a Jesus. Porque Cristo falou para eles, fujam para os montes. Não é isso? Quando veio que tudo está acontecendo, fujam. Então eles fugiram em obediência e por isso nenhum foi morto. Apenas os judeus mesmo que não deram ouvido ao Senhor e à igreja também. Então esses foram mortos. E os discípulos, é claro que depois a igreja foi sim perseguida. E no livro de Atos, você já vê o cumprimento dessa profecia aqui, onde os apóstolos foram mortos, foram presos, foram torturados, perseguidos, apedrejados por causa da pregação do Evangelho. Então, do verso 9 ao verso 13 já está cumprido.
Agora nós vamos para o verso 14. Aqui que eu quero frisar também, ó. Aí Jesus ele vai falando sobre a igreja primitiva. Quando chega no verso 14, ele fala o seguinte: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, o que mais que ele diz aí? Esteja aonde não deve estar. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Queridos, eu quero falar sobre esse verso que é o seguinte: muitos judeus que liam o livro de Daniel até esse tempo aqui acreditavam que essa profecia de Daniel já tinha se cumprido. Eles criam nisso. Só que Jesus ele pega essa profecia. Agora eu quero que tu abra, deixa marcado aí, viu, nesse capítulo. Vá para o livro de Daniel, volte algumas páginas de alguns livros, capítulo 11, versículo 31 em diante, que ele vai contar a história de dois reis que estavam ali guerreando. Era o rei do norte, que era um rei sírio, e o rei do sul, que era um rei egípcio. Entendeu? E esse rei sírio, nessa história aqui, essa história muda. Coisas que são ditas aqui nunca se cumpriram com esse rei sírio aqui. Então muitos entendem que esse texto está se relacionando ao anticristo no futuro. Vamos ver aqui o porquê. Porque o próprio Jesus ele deu um sinal ali. Acharam? Capítulo 11 de Daniel, capítulo 11, verso 31 em diante. Claro que o texto é grande demais, nós não vamos ler todo. Estou apenas aqui te dando aqui mais ou menos uma ideia do que trata o capítulo. E no versículo 31 diz o seguinte: a profecia de Daniel fala assim, ó: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Ou seja, esse rei sírio, ele iria o quê? Invadir o templo, viu? O templo que ele fala aí, né, que ele chama de santuário, viu? E a fortaleza, que era a cidade murada, e ele iria profanar o templo dos judeus. Como que ele fez isso? Esse rei sírio aqui, ele fez isso. Ele entra lá no Santo dos Santos, querido, e ele coloca uma imagem do Deus Zeus, lá onde estava a Arca da Aliança um dia. Claro que lá ela não estava mais ali, porque nesse período ela já tinha sido escondida. Então, esse rei sírio, ele coloca ali uma imagem do Deus Zeus, já profanou o templo. E lá fora, lá no altar de sacrifício, ele mata uma porta. Ele mata a porta. E ele sabia que na lei o corpo era imundo, então ele pega e mata uma porta ainda em cima do altar, profanando completamente. Então, os judeus, até o tempo de Cristo, eles entendiam que essa profecia aqui de Daniel já estava cumprida. Só que Jesus fala lá: não, Senhor, vocês acham que estão cumpridos isso aqui? Então ele pega essa profecia e lança para o futuro, meu amigo, dando para nós esse entendimento de que o anticristo, ele pode sim ser um árabe. Ele pode sim ser um árabe, porque esse texto está falando de um rei sírio. Entende? A geografia bíblica aqui não muda, é a mesma. Por isso que eu não entendo que no caso, a besta, que é um besta, virá dos Estados Unidos, vai ser um americano. Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica bíblica nisso, profeta. Ou ele será um árabe, ou ele será um judeu. Um dos dois. Nesse texto aqui, a base que ele dá é que ele será árabe. Marcado. Queridos, mas algo interessante, que quando nós vemos esse capítulo aqui de Daniel e o de Marcos, quando Cristo joga lá, quando nós lemos esse texto, então o que nós podemos entender é que num futuro bem próximo, o templo, ele tem que ser o quê? Reconstruído para que essa profecia aqui se cumpra. Não é isso? Nós temos esse templo hoje construído?
Não, então deixa eu te mostrar aqui, então o que é que nós temos lá no lugar do templo hoje? O que é que nós temos hoje lá onde antes era o templo dos judeus? Claro que o templo, vocês lembram, ele foi destruído no ano 70, não é isso? E o terreno foi aradado, para se ver como foi grande a destruição. Sobrou nada lá, não sobrou nada. Só que os árabes, lá no século 6 ou 7 ou 8 mais ou menos, eles construíram uma grande obra lá. E foi isso daqui. Você sabe o que é isso daqui? A mesquita sagrada dos árabes foi construída exatamente no mesmo lugar aonde antes estava o templo dos judeus. Isso daqui, queridos, é o maior empecilho para que o templo hoje seja construído. Porque, pensa aí, você tem aqui um templo árabe, né? Vamos assim dizer, um templo árabe. E você vai e destrói ele para poder fazer um templo judeu, sendo que eles são rivais, são inimigos praticamente. É a Terceira Guerra Mundial praticamente ali, sendo quase que tendo seu início. Ok, querido? Então, mas a profecia dá-nos a entender que o templo vai ser construído, porque o templo vai ser profanado. Cristo falou isso, entendeu? Cristo falou isso, e o anticristo vai entrar, causando a abominação, a desolação ou a assoladora, que é a mesma coisa. Ok? Outra coisa, lá no mesmo capítulo de Daniel 11, lá no verso 36 em diante, falando ainda do mesmo rei Ciro, ele fala o seguinte, ó: e este rei fará conforme a sua vontade. Olha só, querido. E levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas. E será próspero, até que a ira se complete. Ou seja, o tempo da ira, né? Porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, dando o entender aqui que ele pode ser judeu. A minha tradução é a Almeida Fiel. Almeida Fiel, aquela que eu tanto recomendo. Quem tem a Bíblia King James Fiel também aí, está bem do jeito que não está? Porque elas duas, elas se completam. O que dá a entender, então, nessa tradução aqui, é que o anticristo é judeu. Deus maiúsculo, Elohim. Compre uma Bíblia de estudo, que lá nos rodapés, lá embaixo, vai explicar tudo isso aqui que eu estou falando aqui. Queridos, eu só sei isso daqui, entendeu? Porque eu estudo essas coisas. Qualquer um pode saber isso daqui, entendeu? Qualquer um de nós aqui pode estudar e ficar sabendo dessas informações. É só ir atrás, ok? Voltando para o livro de Marcos, mas antes, vamos viajar um pouco aqui agora para uma carta de Paulo, muito interessante, porque Paulo também, para quem não sabe, ele também foi um expert em escatologia. Paulo tem alguns textos sobre escatologia. E no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz o seguinte, todos acharam, hein? Então, do capítulo 2, lá do verso 1, diz o seguinte, ó: ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então o tema aqui é o que? A vida de Cristo, ok? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se um dia Cristo estivesse já perto. Que Paulo estava aqui querendo dizer para ele o seguinte: olha, Jesus não está perto de voltar, não. Fique tranquilo. Não fique agoniado, não, que ele não vai vir já já, não. É isso que ele estava querendo dizer aqui, viu? Verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a vida de Cristo, né? Não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. E se manifeste quem? O homem do pecado, o filho
da perdição. Quem é esse aqui, querido? O anticristo. Que ele está querendo dizer o seguinte, ó, Cristo ele não virá sem que antes venha o anticristo. Porque, é claro, Cristo vem para destruir o anticristo. Ele vem não só para buscar a igreja, mas para julgar o anticristo. Verso 4. Olha só, falando mais ainda sobre o anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. De sorte que, olha só isso aqui, ó. De sorte que se assentará como Deus. Aonde? No templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok? Até aqui, só para você entender aqui como é que vai ser o bicho aí quando ele aparecer. Queridos, ele vai ser um cara tão carismático no mundo. Ele pode já até estar por aí. Muitos dizem que ele pode ser um grande líder cristão, entendeu? Por ser tão carismático e por estar assentado no templo de Deus e por títulos que ele carrega, que quer dizer exatamente isso, anticristo, ou seja, aquele que está no lugar de Cristo. Para quem não sabe, e eu não estou cravando isso aqui não, é porque muitos dizem isso. Claro, eu não acredito nessa interpretação, mas muitos dizem que o termo vicarios de Cristo, que é um termo latim, ele é uma prova de que o Papa seria o anticristo, ou o último Papa seria o anticristo. E isso é algo que muitos católicos entendem isso daí. E muitos teólogos, queridos, acreditam nisso. Sabia? Muitos teólogos escrevem livros e mais livros defendendo essa tese aí. Eu um dia já acreditei nela. Hoje, claro que eu não defendo mais essa tese aí. Mas por causa do título, esse título aí, e ele é chamado, né, Vicarios do Cristo, quer dizer exatamente isso, aquele que está no lugar de Cristo, ou anticristo, traduzindo para o português. Dentre outros títulos que ele tem também. Tem tudo a ver. Porém, mesmo assim, eu não acredito. Então, do verso 14 do capítulo 13 de Marcos em diante, eu quero que uma pessoa leia aqui para mim na frente. Renan, daqui, Renan. 15 até o 23. Vamos lá. O que tiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. O que tiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas aí das grávidas que criaram daqueles dias, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda do inferno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, mas enganarão, se for possível, até os escolhidos. Mas vos vedes, eis que antemão vos tenho dito. Ok, gente? Até o 23 aí, viu? Gente, o que é que esse texto de suma que ele está falando? Cristo, ele joga tudo isso daqui para o futuro ainda. Mesmo que no ano 70, muito disso aqui pode ter também acontecido, mas tudo aquilo que já aconteceu é uma figura também daquilo que ainda irá acontecer também. Ok? Então, algo aqui que me chamou a atenção no verso 19, fala o seguinte aqui, ó. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então ele está falando exatamente do futuro ainda, e do futuro para nós, não só para eles lá, mas para nós também. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Querido, os últimos dias serão tensos.